nós temos a honra e a graça do Senhor Jesus para trazer esta mensagem. Então, como tema dessa mensagem, nós temos aqui o quê? 6 princípios para servir a Deus. Quais sejam esses 6 princípios? Em primeira instância, eu gostaria de me referir à ação e à obra pela fé. Em primeira instância, a ação e a obra pela fé. Em Tiago, capítulo 2, versículo de número 17, se você puder abrir para mim aí, por favor, e acompanhar conosco, diz assim a palavra do Senhor: assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé, se não houver obras, ela é morta em si mesma. Ora, a fé genuína é aquela cuja qual nós passamos a servir a Deus, conhecendo-o na beleza da sua santidade, não simplesmente por ouvir falar, mas para com ele conviver, para com ele viver, para com ele estar. Não basta simplesmente ouvir falar, precisa conviver com Deus, testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida. Então é por esse motivo que ninguém pode simplesmente servir a Deus por obras. E essas obras, na realidade, elas só podem ocorrer em função das ações. Mas em primeira instância, para operar, para fazer algo, é necessário que tenhamos o quê? A fé. Porque esta fé, ela é a certeza, ela é fundamentada na nossa crença, ela está fundamentada no nosso viver, no nosso estar, naquilo que a gente quer ser e permanecer diante da presença do Senhor. Então, consequentemente, a palavra do Senhor nos esclarece desta forma, que é preciso que tenhamos ações para operar a fé. E é preciso ter fé para operar ações. Porém, tem um detalhe, se você acompanhar comigo aí na leitura, ainda um pouco mais, um pouco antes mesmo, a palavra do Senhor nos fala também no em Tiago, capítulo de número 2, verso de número 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Veja, a salvação, ela não vem só pela fé, mas a fé vem também pela sua ação. Mas que ação é essa, pastor? Veja só, para agradar a Deus, eu tenho que ter práticas, gestos e atitudes, né? Por isso, é impossível agradar a Deus sem ter fé nele. Porém, tem um detalhe: a ação do ser humano, a ação da criatura, está vinculada a quê? A ter a fé. Porque você só tem a fé se você tomar uma atitude. Onde está a salvação? A salvação está em Cristo Jesus, pela nossa fé. A fé é uma atitude de ação, de gesticulação, de confissão, de apresentação, de se achegar a Deus. Posso ouvir um glórias a Deus por isso? E se achegando a Deus, você também está agindo. É uma obra física, é uma obra gestual, é uma obra de informação, de confissão que você faz. Mas, por outro lado, a palavra nos esclarece muito, mas muito mais ainda, que a importância está realmente na fé. Porque é a fé que nos leva a crer, a acreditar, para tomar a ação, o gesto, assim como também a atitude. Mas tem muita gente se baseando em obras, em dízimos, em ofertas, em lugares à frente. O interessante, estudando um pouco a respeito de ir à frente, muitas vezes a gente vai à frente para pedir, para clamar, para solicitar, mas
O Senhor Jesus, ele deixa-nos muito bem claro quando dos seus ensinamentos, para que nós estejamos indo até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a gente não tem que ir para pedir, a gente tem que ir para entregar. Qual tem sido a minha, a sua, a nossa, a igreja do Senhor? Qual tem sido a entrega da igreja do Senhor? Em determinados momentos, cânticos. Porque dizem que quem canta seus males espanta, mas quem louva agrada a Deus. A importância de ser um instrumento nas mãos do Senhor, principalmente no ponto de vista inicial que falamos há pouco, a ação e obras pela fé. Mas à frente a gente vê um segundo tópico que eu gostaria de comentar, até mesmo trazer para o nosso entendimento nesta noite, que vem de encontro com as práticas da justiça. E essas práticas da justiça, a gente vê o quê? Que a palavra do Senhor, ela nos mostra claramente de que justificados somos e estamos pela fé, mas a partir do quê? Da justiça a qual fazemos e somos feitos por ela. Porque todos nós queremos justiça. Em determinados momentos, eu falo até com a minha esposa, quando a gente vê na televisão, quando tem briga, algazarra, confusão, essas coisas assim, só vê o pessoal, queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. E você tem feito a sua parte como justificado para alcançar a justiça? Muitas vezes a gente acaba não fazendo. Porque falta-nos o quê? Sabedoria. Mas a sabedoria que muitas vezes queremos é o quê? Em função desses princípios. Vem de encontro com a sabedoria terrena. Mas a sabedoria que Deus quer para nós, que nós devemos buscar no Senhor, não é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria que vem do alto. Por isso, as práticas da justiça, o praticar a justiça, vem de encontro com o quê? Alcançar a presença do Senhor, sendo justo e justificados. Porque o Senhor buscou um justo e não encontrou um sequer. Mas quantos de nós somos e temos feito por onde ser justos na presença do Senhor? Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo de número 3. Os versículos são de número 17 e 18. Tiago 3, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: mas a sabedoria que vem do alto, ela é, primeiramente, 3 circunstâncias não são mostradas aqui, amados. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é, primeiramente, pura. Depois, ela é pacífica. Em seguida, ela é moderada, tragável, cheia de misericórdia. E algumas traduções de amor. Cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, sem representatividade. Você não tem que representar quem você é, eu não tenho que representar quem eu sou, eu tenho que ser quem eu sou, porque sabendo quem eu sou, eu sei para onde vou, e sabendo para onde vou, eu sei com quem me encontrarei, sabendo com quem me encontrarei, saberei com quem passarei a eternidade. A eternidade é com meu Senhor, autor e consumador da minha fé, autor e consumador da tua fé. Por isso, nesta noite, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você praticou uma ação, mas pela sua fé, você vai levar a sua bênção nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso, digam glórias a Deus, porque Ele se faz presente neste lugar, não só porque nós cantamos, Deus está aqui, mas porque você também está aqui, e Deus está com você, e você com o Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso, se você puder olhar para o lado, para cima, para baixo, para o lado que você quiser, você vai dar um sorriso e dizer: eu estou alegre porque o Senhor é comigo. Amém? Louvado seja Deus. Um terceiro princípio que eu gostaria de estar mencionando aqui, vem de encontro com o quê? Com a misericórdia, o amor, né? Que foge totalmente do quê? Da sabedoria que vem da terra.
mas é a sabedoria que vem do alto. É uma sabedoria que vem do quê? Das práticas justificáveis de nossas vidas. Das práticas as quais nós nos tornamos mais e mais fortalecidos e capacitados na presença do Senhor. Então, essa terceira circunstância, o princípio, o qual eu gostaria de estar mostrando, passando, estudando, falando, juntamente com os amados irmãos, vem de encontro com o que está descrito em Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 9, o versículo é o de número 13, onde a palavra do Senhor nos mostra claramente da seguinte forma. Na minha tradução traz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Misericórdia quero, amor por parte de todos. Mas acredita-se que aqui, dentro do que temos visto neste texto, na palavra do Senhor, se você pegar do versículo número 9, aqui está se referindo o quê? A vocação de Mateus. Quando ainda Levi, cobrando os impostos, foi julgado, por quê? Pode o teu mestre chamar e viver e conviver e estar e adentrar a casa de um cobrador de impostos? Mas quem precisa, meu irmão? Quem precisa, minha irmã, da presença do Senhor, de salvação, de médico, são os doentes. Por isso que o Senhor coloca muito claramente aqui para o nosso entendimento: ide, porém, e aprendei. Olha só, não está chamando os discípulos de burro, não. Está falando, vocês precisam aprender. Será que até os dias de hoje a gente não aprende? Será que até os dias de hoje nós temos aprendido? Será que nós sabemos lidar com situações difíceis? Com situações delicadas? Com situações adversas, as quais temos vivendo nos dias de hoje? São circunstâncias as quais, dentro dos princípios para servir a Deus, em espírito e em verdade, faz com que nós coloquemos um pouquinho a mão na consciência e entendamos que a misericórdia, o Senhor quer, o amor, Ele quer de cada um de nós. Para quê? Porque Ele veio para chamar não só os justos, mas os pecadores. E esses pecadores, eles precisam de salvação, precisam de libertação, precisam de entendimento, precisam de compreensão. Imagine a situação daquele homem ali na entrada do estábulo, naquele exato momento daquele estabelecimento, cobrando impostos. Eu imagino ele sentado no seu banquinho, ali com aquela mesinha, cheio de moedas. Todos que ali chegavam, entregavam moedas. Tinha os seus servos ali do lado, que recebia pombas, que recebia ovelhas, que recebia vacas, tudo em função do quê? De pagamento de impostos. E naquele momento, Jesus passa e ele pergunta ao Senhor como segui-lo. E o Senhor vai e diz para ele: deixa tudo aí e segue-me. Olha a ação deste homem. Olha a fé deste homem. Deixar tudo. Deixar tudo. Ou seja, o irmão Ed tem o seu teclado e ele pergunta para o Senhor: Senhor, como eu posso fazer para te seguir? Deixa o teu teclado aí, segue-me. Não, Senhor, espera um pouquinho, esse teclado aqui custa caro. Não é Deus que está falando, porque tem coisas, amados, que a gente ouve e fala, é Deus que está falando comigo, quando é satisfatório. Não é verdade? Agora, quando não é satisfatório, não é Deus que está falando, não. Isso é tentação do maligno. Isso é tentação do maligno. Mas é por esse motivo que a gente tem que saber qual vem a ser a sabedoria que vem do alto. Se ela é pacífica, né? Se é uma sabedoria a qual Deus nos mostra e nos dá entendimento, nos dá cada vez mais o quê? Formas de entender a maneira que Ele quer agir e proceder em cada um de nós, no nosso ser. Um pouco mais adiante, uma outra proposta também que Deus nos dá
para segui-lo também, ou seja, princípios para servi-lo, segui-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Quarto princípio que eu gostaria de estar mencionando nesta noite: praticar a fidelidade. Praticar a fidelidade. Diga comigo assim: praticar a fidelidade. Ser fiel. Aí eu pergunto, o que é ser fiel? Como nos tornamos fiéis ao Senhor em todos os momentos? Porque naquele dia, conforme a palavra do Senhor nos mostra aqui em Apocalipse capítulo 2, verso de número 10, Apocalipse 2, verso número 10, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lança alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A cada dia, o adversário tem lançado circunstâncias, preceitos, informações, maneiras práticas, tentações, para impedir a obra do Senhor. Isso, na palavra que João é revelado pelo Espírito Santo de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que 10 dias ocorreriam. Porém, nós não temos só 10 dias de vida. Nós temos muitos e muitos anos de vida. Graças a Deus por isso. Por isso que quando uma pessoa faz aniversário, a gente deseja a ela o quê? Muitos e muitos anos de vida. E não só 10 dias de vida para você. Né? Mas muitos e muitos anos de vida. Então, por esse motivo, esta fidelidade para com o Senhor é uma das ações, ou seja, um dos princípios para servir a Deus. Olha a fidelidade de Abraão. Olha a fidelidade de Abraão. Olha a fidelidade de Jó. Quando Deus diz: viste para Satanás, não era para qualquer um. Viste tu, meu servo Jó, homem fiel e temente a Deus. Então, coloque a mão no seu coração e pense, ou na sua mente e pense, para que alguém, ou até mesmo a ação do propósito de Deus em nossas vidas, possa chegar até você, até mim, até cada um de nós. A partir de hoje, ou a partir do momento que você colocar isso como sendo um dos princípios para servir a Deus, de maneira tal que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor e dizer da seguinte maneira, respondendo ao Senhor, porque o Senhor pergunta, assim como perguntou para o seu povo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quantos de nós estamos prontos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Ah, não, mas eu não posso. Ah, não, eu não sei o que. Não, se você tem um chamado, obedeça o chamado do Senhor, meu irmão. A importância está em ter este o quê? Esta fé, esta ação, esta justiça, este amor ou misericórdia. E, a priori, como temos falado ainda há pouco, né? Em cima do quê? Da fidelidade. Ser fiel. Ser fiel. Ah, mas é interessante porque a palavra do Senhor diz que se você é fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Ah, mas isso daí é interesse. Não, não é interesse. É satisfação, é adoração, é a maneira de se entregar. É a maneira de se entregar. Porque quando você dá, você recebe. Agora, quantos querem receber sem nada dar? Eis a questão, né? Então, é importante, entrega realmente o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele falar. Isso é o quê? Nada mais, nada menos do que um princípio de fidelidade. A entrega, ela é uma fidelidade. Ser fiel diante da presença do Senhor.
E mais à frente nós temos aqui um quinto princípio que eu gostaria de estar falando também a respeito. Ter caráter do Senhor Jesus Cristo. Ter o caráter do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que tem crente que não tem caráter de Jesus Cristo? Estou querendo dizer que tem crente que não conhece nem Jesus Cristo. Por incrível que pareça. Amados irmãos, eu estou falando isso por quê? Porque eu vivo isso em determinadas circunstâncias. Eu dou aula em um seminário e eu tenho visto cada situação terrível, pastor Alencar. De homens que se diziam homens de Deus e, com todo respeito, em determinadas circunstâncias, eu falo que saiu do armário. Saiu da caixinha, saiu não sei de onde. Mulheres, da mesma forma. Eu leciono numa instituição de ensino, que eu não estou aqui para fazer propaganda para eles, mas numa instituição de ensino, todos devem saber, quem não sabe depois me pergunta, eu falo essa instituição o que é, que nós temos lá banheiros mistos. Banheiros mistos. Eu estou outro dia fazendo uma determinada necessidade de número 1 lá no mictório, entra uma moça. Oi, prof, tudo bem? Tudo jóia? O que você está olhando, professor? Algum problema? Eu falei, não, eu estou errado. Eu me retirei. Com todo respeito, pela metade, mas me retirei. Porque, amados, a situação está difícil. Não está fácil. A situação está cada vez mais complicada. Então, assim sendo, essa prática, né, de ter caráter de Cristo, não é só para crente. Caráter é caráter, irmãos. Seja o que você é e pronto. Assuma o que você é e ponto. Ah, não, mas eu nasci assim, eu quero ser assim, e vai para o inferno assim, junto com a Gabriela, com, sei lá, Jorge Amado, com quem quer que seja. Mas tem um detalhe, irmãos. A palavra do Senhor nos esclarece aqui, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo de número 2. Verso de número 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Onde essa palavra vem de encontro com essa intitulação de ter o caráter de Jesus. Isso significa o quê? Significa que o caráter que o Senhor Jesus tinha e demonstrava era um caráter como homem. Não nos esqueçamos que ele era 100% homem, porém, concebido pelo Espírito Santo, ele era Deus. Mas ele também era homem. Mas em nenhum momento a gente vê Jesus passando por entregas ao maligno. Ao contrário, ele buscou, através do Pai, se revestir do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, quando, após o batismo, após descer as águas, o Senhor toma a forma corpórea de pomba e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu sinto prazer. E o Senhor tem sentido prazer na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Precisamos nos entregar mais e mais à presença do Senhor e ter o caráter de Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. Senhor, eu quero ser mais do que vencedor. Transforma a minha vida, transforma o meu viver, transforma o meu ser, transforma o meu proceder, porque eu quero alcançar a vitória, e a minha vitória é estar na glória com o meu Senhor. E saiba de uma coisa: se você seguir esses princípios e tantos quantos outros, a palavra do Senhor nos mostra, você será mais do que alcançado, mais do que vencedor, e chegará à glória de Deus, porque naquele dia que Ele tem preparado, Ele
ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, pois vos tenho guardado morada. Louvado seja Deus. Aleluia. E nesta noite, você tem essa oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, de ser caráter de Cristo em nossas vidas. Sexto, guarde e cumpra a palavra do Senhor e confesse-o como seu Salvador, para não ser confundido. Tem muita gente sendo confundida. Isso é interessante porque a palavra do Senhor, ela não vem para complicar, amados, mas a gente é quem complica a palavra do Senhor em nossas vidas. Romanos, capítulo de número 10, por favor. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10, não sei se está projetado, não, né? Romanos, no capítulo número 10, no versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar comigo aí, em nome de Jesus? Romanos, capítulo 10, verso de número 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A começar, a palavra da fé é para quem tem fé. Que pregamos? A pregação é para quem tem ouvidos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a igreja precisa estar pronta para ouvir. Ouvir o quê? O que o Senhor tem para falar. Discernimento de Espírito é um dos dons do Espírito Santo que poucas pessoas querem e aceitam ser usado. Mas na maioria das vezes é usado. Por quê? Pelo fato de que discernir Espírito muitas vezes nos leva a contrariar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou explicar por quê. Veja aqui no versículo número 8, a saber, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, verso de número 9 do capítulo 10 de Romanos, e com teu coração creres, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você quer salvação? Confesse ao Senhor Jesus. Quer salvação? Confesse ao Senhor Jesus. Ah, não, mas eu preciso ir de novo lá à frente. Não, não é necessário. Você já confessou, já teve até testemunha que participaram da sua confissão. Mas confesse a cada dia, a cada manhã, a cada instante de sua vida. Senhor, eu confesso a minha vida em Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Segue, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, os Teus princípios na minha vida. Cumpra, Senhor, a Tua palavra na minha vida. Porque lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu não posso viver sem Ti. Senhor, eu quero Te agradar, preciso de Ti, eu quero Te servir, eu quero Te adorar, eu quero glorificar, eu quero Te bendizer, eu quero Te exaltar, eu quero chegar à glória contigo e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia! Santo é o Senhor, e Ele é santo, por quê? Porque Ele é o Criador. E você é santo, por quê? Porque Ele é o teu Senhor. Cuidado, irmãos, a principal atribuição do servo, já tenho falado em outras oportunidades, não é servir. Cuidado, tem muita gente servindo a muita gente, tem muita gente servindo a muitas coisas, mas a principal atribuição do servo é reconhecer que ele tem um Senhor. Quando você colocar a mão na sua consciência e falar: eu tenho um Senhor, você vai perder o seu livre-arbítrio. Ah, eu faço o que eu quero da minha vida. Vai te converter, irmão. Você não faz o que você quer da sua vida não, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que ora vivo, vivo-a na vida do Filho de Deus que morreu e se entregou por amor de mim mesmo. Então, este princípio vem muito de encontro com o quê? Com a maneira pela qual, aqui nós vemos na palavra do Senhor, confissão para o Senhor. Diz assim ainda mais no versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido.
Nós, professores de teologia, pastor Alencar, o Valmir, Vinícius, têm dado aula para os novos convertidos, deve ter passado por lutas difíceis dessa forma também. Pastor Josias, Cícero. Irmãos, se eu esqueci alguém de falar, me perdoe, mas, irmãos, não é fácil ter irmãos que estão confusos. Será, pastor, que o Espírito Santo é Deus? Será, pastor? Eu escuto cada pergunta, pastor Josias. Sabe, que eu falo, meu Deus, será que essa pessoa se converteu? Pastor, será que eu devo ser pós ou pré-tribulacionista? Qual que é o melhor? Qual o livro que eu tenho? Como é que eu faço para começar a ler a Bíblia, pastor? Pelo Antigo ou pelo Novo Testamento? Isso é falta de comunhão. Isso é falta de... Posso fazer um merchandising aqui, pastor? É falta de escola bíblica dominical. É falta de estudo bíblico. É falta de sabedoria que vem do alto. Sabedoria pacífica, que vem da parte do Senhor. Diz ainda mais aqui no versículo número 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor, e todos rico para com todos os que o invoca. Invoque ao Senhor, clame ao Senhor. Jeremias capítulo 3, verso de número 33, 3 diz assim, Jeremias 33, 3 está bem registrado da seguinte maneira, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não conheces. Eu tenho conhecido ao Senhor. Esses 6 princípios para servir, multiplique ele por 600. Só toma cuidado para não ficar meia, tá? Mas multiplique cada vez mais, para que nós possamos alcançar a graça do Senhor nosso Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Louvado seja